Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, é o 99163-7905. E temos também o telefone aqui da TV Câmara, 3214-7766 e o nosso e-mail que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha nosso programa em tempo real. Bom, e olha só, no programa de hoje, gente, vamos falar dos números apresentados recentemente pela Conjuntura Econômica 2024, que, entre muitos dados aí, planeja uma Rio Preto com mais de 530 mil habitantes para 2030, daqui 6 anos, 5 anos. E o documento, que é elaborado aí desde 1985 pela Secretaria de Planejamento, em parceria com a CIRP, traz dados estatísticos aí de todas as áreas e setores do município: habitação, saúde, educação, infraestrutura e muito mais. Mas para entender um pouco esses números, saber mais um pouco desses dados apresentados pela Conjuntura, converso agora com o secretário de Planejamento, especialista em desenvolvimento social e servidor aqui do município, o William Mack. Obrigado, viu, William, por estar aqui com a gente. Parabéns aí pelo trabalho. E vamos lá, explica primeiro para quem não conhece o que é a Conjuntura, quais os dados que tem ali, os números, aonde as pessoas podem ter acesso e a importância dela para o município. Obrigado. Com certeza. Eu que agradeço, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, falando com o pessoal, né, que nos assiste nesse momento. Recordar aqui e deixar, né, muito bem claro o papel e a importância desse canal de comunicação. No caminho para cá, eu estava me recordando da primeira vez que a gente conversou, foi no meio da pandemia, né? E aí, assim, esse papel de realmente levar a informação para a população, né? Fazer com que os dados, as informações estejam disponíveis para que as decisões sejam tomadas de maneira mais clara, né? Para que, eventualmente, ali, dúvidas e questionamentos possam ser sanados. Então, assim, essa é uma função social primordial, né, sua, de toda a equipe, né, de toda a TV Câmara, de fazer com que realmente a informação esteja disponível para a população de Rio Preto. E nesse sentido, é exatamente o propósito da Conjuntura Econômica, né? Ele é o documento mais longevo do município, ele é editado de maneira ininterrupta há 39 anos, e ele traz exatamente uma bússola, né, de como a cidade está se comportando, para onde a cidade está indo, o que eu preciso saber para entender o meu lugar, para poder estar atento às oportunidades, às informações que a cidade produz. Então, ela traz um compilado, né, de diversas informações, inúmeras fontes primárias, né, do próprio município, fontes secundárias aí que a gente coleta de renomados institutos e diversos organismos de pesquisa, como IBGE, Fundação SEAD, alguns institutos particulares também, né? E toda essa informação, ela é agrupada, né? Ela é feito um tratamento, alguns filtros, e isso faz com que esteja disponível para a população. Ele é um documento que não tem nenhum tipo de análise, não é um documento de promoção, não é um documento de colocar as informações ali que estão sendo realizadas, são dados brutos. Não tem um juízo de valor. Não tem um juízo de valor. Números e informações. Exatamente. Né? Para que o leitor, quem esteja consumindo essas informações, possa tirar suas próprias conclusões, possa chegar ali ao seu resultado. William, eu abri falando da estimativa populacional. Hoje, o maior grupo de Rio Preto é na faixa aí dos 30 a 39 anos, né? Que é o maior concentrado. Mas quando a gente projeta para 2030, essa população envelhece. Por que essa tendência do envelhecimento da população de Rio Preto, que, aliás, é até uma preocupação não só do Executivo, que tem o projeto da melhor idade, né, até o negócio da ONU lá, mas aqui na Câmara também, a Comissão do Idoso é bastante
enfim, proativa aí no sentido de buscar políticas públicas. Por que que o planejamento justifica esse envelhecimento da população de Rio Preto? Perfeito. Se a gente observar aí, né, o histórico das pirâmides etárias, a situação do Brasil como um todo, ela teve aí essa inversão da pirâmide etária. Então, na década de 80, 70, né, a gente tinha uma pirâmide muito mais larga ali entre crianças e adolescentes e muito estreita, né, muito fina lá quando a gente olhava para a faixa etária dos idosos, né. Ao longo do desenvolvimento, essa pirâmide ela foi tomando um novo formato, com um centro mais alargado, né, que são os adultos, jovens e adultos, e aí praticamente ali a base e o topo foram ficando com dimensões parecidas, né? O que indica que nós estamos tendo aí uma proporção menores de crianças e adolescentes e uma proporção maior de idosos. Isso acontece, claro, de uma maneira geral, mas cidades que experimentam um índice de desenvolvimento maior, a gente percebe que essa pirâmide, esse movimento acaba sendo mais rápido. Então, as projeções que a gente fazia para 2030, em que praticamente o número de idosos seria igual ao número de crianças e adolescentes, nós já estamos percebendo agora em 2024. Então, a informação que o IBGE disponibilizou com o último censo, né, essa edição da conjuntura, é bom frisar, é a primeira, né, que não traz aí as informações projetadas do censo 2010. Então, de fato, agora nós estamos trabalhando com informações recentes. Então, a gente observou que aquela estimativa que a gente tinha para 2030, ela já está acontecendo, né? Eu até quero fazer só uma correção, desculpa, eu falei mais de 530, na verdade 523 mil, né? Isso, perfeito. Então, assim, todo o planejamento das políticas públicas, da oferta de serviços, do próprio mercado, né, dos serviços que são colocados à disposição, eles precisam entender que Rio Preto já tem mais idosos do que, por exemplo, há uma década. Então, toda a minha oferta, o meu planejamento ali das políticas públicas de saúde, de assistência social, de mobilidade urbana, né, eles precisam levar em consideração esse novo cenário. E aí, Rio Preto, já em 2026, daqui 2 anos, né, menos de 2 anos, ela vai atingir aí pela primeira vez o marco de 500 mil de habitantes. Isso faz com que ela passe a integrar aí um grupo muito pequeno, de menos de 1% dos municípios do Brasil a atingir esse número, e que traz aí, na verdade, uma mão dupla, né, de perspectivas. Ela vai atrair olhares, ela vai atrair investimentos, vai trazer aí mais oportunidades para a cidade, ao mesmo tempo que coloca o desafio da cidade continuar oferecendo a qualidade de vida que nós experimentamos hoje. Então, o que nós precisamos fazer, né, para que a cidade, que hoje é considerada uma das melhores para se viver no Brasil, continue oferecendo essa mesma qualidade, né, continue representando isso. Pra você ter uma ideia aqui, eu fiz uma conta rápida aqui de padaria, acima de 60 anos, nós já temos mais de 52 mil habitantes em Rio Preto, né? E esse número ainda, a tendência, segundo os gráficos aqui, é crescer ainda mais. É a mesma população dos 30, um pouco menos que dos 30 aos 39, dos 30 aos 44, que dá aí 60 mil Isso, habitantes. Exatamente. Então, se a gente for somar aí todos os idosos, né, de 60 para cima, nós vamos chegar próximo do número aí de quase 80 mil pessoas. 80 mil pessoas é mais do que a maioria das cidades que a gente tem aqui na nossa região metropolitana, né? Na verdade, acho que mais do que quase todas, se eu não me engano. Então, isso implica realmente um olhar para que a cidade esteja preparada para atender essa população. Rio Preto é uma cidade que faz parte, né, da Organização Mundial da Saúde como uma cidade referência em qualidade de vida e atenção ao idoso. Então, é um conjunto aí de ações, né, protocolos que são desempenhados, que fazem com que todas as pastas municipais estejam atentos a esse dado, né? Todo o planejamento dos serviços, por exemplo, de esporte, de saúde, de assistência, de habitação, eles levam em consideração, claro, a dinâmica da população, mas eles precisam também olhar para esse novo indicador, para essa nova realidade que nós estamos vivendo. Legal. Aí nós estamos andando aqui, a gente vai pincelar um pouquinho aí de cada dado apresentado. A gente está falando
da população, e aí tem um mapa aqui, eu vou até pedir para o Flávio, página 36, se ele conseguir colocar na tela aí, o Flávio, página 36, que tem o mapa com a divisão das diversas regiões, né? Que de um tempo para cá, acho que de uns 3 ou 4 anos, a cidade foi dividida em regiões, né? Então, região de Talhado, Pinheirinho, Céu do Bosque, região do Céu, região do Bosque, da Represa, Central, Vila Toninho, Schmidt, HB e Cidade da Criança. E aí tem a divisão da população aqui, e parece que há um equilíbrio, né, nessa divisão, né, Mac? A gente está vendo aí. Isso, não sei se dá para o pessoal ver direito, mas dá para ter uma ideia das regiões. Exatamente. As regiões, na verdade, elas representam aí a forma oficial da divisão geográfica do município, né? A gente sempre trouxe isso, região norte, sul, leste, oeste, e que na maioria das vezes a gente acaba falando região norte e sul. É uma divisão popular, né, do nosso dia a dia, mas que na prática ela costuma ficar um pouco difícil para você conseguir enxergar as informações e definir ali a sua maneira de atuação. Então, em 2018, a cidade adotou uma divisão geográfica em 10 regiões, em que todos os serviços levam em consideração isso. Então, saúde, educação, habitação, meio ambiente, ele olha para o seu foco, ele olha para o seu objetivo, mas considerando esse plano de fundo dessa organização em regiões. Isso faz com que a gente tenha aí ganhos, né, de escala, sinergia, mais interação entre as pastas municipais. E aí o dado básico, exatamente para que cada pasta consiga enxergar essa cidade, é exatamente a estimativa de população em cada uma dessas regiões. Nós temos a região central, com o maior número, mas nós temos também aí o que corresponderia, por exemplo, ao que a gente enxerga como região norte, seria ali regiões Pinheirinho, Céu e Bosque. Se a gente for somar a população dessas três, nós vamos ter aí aproximadamente 215 mil habitantes. Então, tudo isso essa informação ela vem, né, para poder complementar e fazer com que os gestores, com que o próprio o mercado, os serviços estejam atentos e consigam levar isso em consideração no planejamento. E aí, depois da região central, é a região do HB ali, assim, individualmente é a maior, né? Região central, um pouco mais de 82 mil pessoas morando. Quando a gente fala região central, para ficar claro, não é só o centro aqui, é um centro expandido ali, acho que pega Boa Vista, né? Exatamente. Esse desenho foi feito, inclusive, com a participação do escritório regional do IBGE, aqui de Rio Preto, e ele não levou só em consideração os limites físicos, mas também as regiões de vivência. Então, a própria identificação da população, a própria dinâmica do comércio, né, do fluxo dos veículos. Então, quando a gente fala em região central, nós estamos pegando ali um quadrilátero que é formado pela BR-153, pela Washington Luiz e lá em cima pela linha férrea, lá na divisa ali do Parque Industrial com o Eldorado. Então, tudo isso está dentro da região central. Não é só o nosso centro aqui, o nosso quadrilátero. Ele vai pegar também... Por isso que considerada é a maior, 82 mil. Exatamente. Então, depois essa região HB, 76.700. Exato. Então, a região central ele vai pegar ali Boa Vista, Parque Industrial, vai pegar Alto Rio Preto, vai pegar Anchieta, Maceno, vai pegar Santa Cruz, Bom Jesus, toda aquela parte ali do centro realmente expandido. E aí, quando a gente olha para a região HB, aliás, só explicar, né, para quem não tem a familiaridade, as regiões elas levaram ali esse nome de batismo do principal ponto de referência, exatamente para facilitar o entendimento e a localização. Então, quando a gente fala em região do HB, o principal ponto ali que a gente tem em destaque é realmente o hospital de base, né, o nosso HB, mas ele pega exatamente aonde termina a região central. Então, da Washington Luiz para baixo, por assim dizer, toda ali até as chacras, né, as estâncias rural, a Vila Azul, Orquidário, Navarrete, tudo isso está dentro da região HB. E aí a gente pega também, por exemplo, toda aquela parte ali próximo dos shoppings, né, Higienópolis. E me parece que territorialmente é a maior área. Territorialmente Talhado, é a maior área, em segundo lugar Talhado, exatamente. E aí Talhado também, ali o distrito de Talhado é a referência, mas ele pega todas as instâncias no entorno, inclusive os residenciais da Leal
lealdade e amizade, né? E uma densidade populacional bem baixa, né? 3% só da população numa área gigantesca. Exatamente. O cálculo de densidade populacional também é uma inovação dessa edição da conjuntura, né? Além de trazer aqui a população total em cada região, nós calculamos isso por setor censitário. O IBGE, quando ele vai fazer o recenseamento, ele divide as quadras em setores censitários, aproximadamente 300 domicílios, ele fecha um setor. E aí isso dá uma dimensão, porque nós temos setores em Rio Preto com até 100 habitantes por quilômetro quadrado e nós temos setores com mais de 10 mil habitantes por quilômetro quadrado. Isso implica diretamente a organização aí desse serviço. Então, saneamento, transporte público, tudo isso vai ser impactado por essa densidade, né? Então, nós temos locais realmente em que essa população ela é muito agrupada, muito próxima, e outros que realmente existe um distanciamento maior aí entre as próprias moradias. Legal, gente. Estou conversando com o William Mack, secretário de Planejamento. Estamos repercutindo aqui alguns números, são muitos, são mais de 100 páginas da conjuntura. A gente está pincelando alguns números. Já que a gente está falando de população, número populacional, William, queria ver com você aqui o número de eleitores, que a gente teve uma pequena redução de, sei lá, mil eleitores de 22 para 23, de 346 para 345 mil. Tem alguma explicação para isso? Na verdade, a própria conjuntura, ela faz o compilado dessas diversas fontes. E ela não explica totalmente, não busca a explicação. Essa é uma informação que veio, né, do cartório eleitoral. E aí, como ela não tem essa análise... É o papel dela analisar. Exatamente, ela não analisa, ela traz o dado. Muito provavelmente essa diminuição ela se deve a essa posição hoje de Rio Preto na região metropolitana. Então nós temos diversos municípios aqui em volta em que as pessoas trabalham em Rio Preto, né, consomem o serviço de Rio Preto, mas nem sempre o domicílio eleitoral está aqui. Então nós temos, por exemplo, até um movimento de riopretenses que hoje moram em Badibacite, Mirassol, né? E às vezes acabam até transferindo esse título. Então esse pode ser um indicador isso, exatamente, dessa diminuição. Legal. Aí nós temos aqui o número de nascimentos e óbitos em 23, foram 5.037 nascimentos, 3.700 óbitos. Temos também aqui, enfim, número de separações, casamentos judiciais, separações judiciais e divórcios. Quero só lembrar que todo esse material está disponível no site da Prefeitura. Está disponível no site da Prefeitura. Tem um endereço aí, pedir para o Tiago jogar aí para gente, gratuito, pode baixar. Gratuito, ali, né? Pode baixar. Inclusive, as 39 edições estão disponíveis em PDF para, eventualmente, algum pesquisador, algum acadêmico que queira fazer um comparativo ano a ano, elas estão lá. E esse ano é a segunda edição, que ela é editada também em inglês. Eu ia ver isso. Exatamente. É uma maneira de vender a cidade para o exterior, para atrair investimento, enfim. Exatamente isso, né? Lá no Parque Tecnológico, principalmente, a própria Secretaria também de Desenvolvimento Econômico, a gente observou que um número grande de estrangeiros buscam Rio Preto, né, anualmente aí, para poder realmente investir, para conhecer a cidade. E aí a gente se deparava com esse material em português e tinha que fazer ali, às vezes, uma tradução simultânea que ficava aquém realmente do potencial da conjuntura. Então, nós conseguimos, através de uma parceria com a FATEC, né, um aluno da FATEC, que faz essa tradução de maneira gratuita, e isso possibilitou ampliar os horizontes, né? Então, antes o documento que ele tinha um consumo local, regional, nacional, hoje ele é enviado também para fora do país. Legal. Falar um pouquinho do perfil econômico de Rio Preto, William, que a gente tem, acho que a prestação de serviço todo mundo sempre falou, mas aqui fica claro, né? Corresponde a quase 24% aí da nossa economia, seguido pelo comércio, que a prestação de serviço, é bom dizer, inclui o setor de saúde, né? Exato, o setor de saúde também. Quase 70 mil pessoas trabalhando na prestação de serviço. Exato. O que faz com que Rio Preto seja uma cidade muito desenvolvida é exatamente essa dinâmica diversificada.
Então, a gente observa aí várias outras cidades do estado de São Paulo em que um setor ele acaba despontando muito, acaba sendo a referência. Rio Preto ela é referência de todos os negócios e todos os setores. Isso faz com que ela não esteja aí tão suscetível, por exemplo, a mudanças de ambiente, a cenários, né? Rio Preto ela está sempre bem porque ela consegue atender tudo, ela consegue oferecer tudo. Legal. Avançando aqui, gente, vamos falar de habitação um pouquinho, porque segundo a conjuntura, a gente tem hoje 204 mil imóveis prediais em Rio Preto, isso ano passado, considerando que alguns anos atrás esse número era de 166 mil e, enfim, mostra aí um boom imobiliário muito grande em Rio Preto. Para você ter uma ideia, nós tivemos o ano passado 3.450 alvarás de construção aprovados contra 1.700 de 2016, ou seja, quase o dobro, né? Quase o dobro. O mercado imobiliário está muito aquecido na cidade, nós observamos isso exatamente pela expedição dos alvarás. O alvará, ele representa exatamente a confiança do investidor no futuro de Rio Preto. Então, ninguém vai colocar o recurso no investimento imobiliário se ele não tiver a confiança de que ele vai conseguir vender, de que ele vai ter esse retorno. Então, o número de alvarás, na verdade, ele traz até uma situação futura, algo que a cidade ainda vai experimentar, né, nos próximos anos. Além desse número de alvará, nós tivemos também um número maior aí na quantidade de metros quadrados dos habite-se aprovados. Isso significa uma melhora na qualidade de vida, no padrão, na verdade, de consumo, porque, fazendo a conta aí, foram mais metros quadrados aprovados com um número um pouquinho menor de habites. Isso significa que o Rio Pretense está conseguindo consumir aí imóveis maiores, casas maiores, apartamentos maiores, né, com maior aí metros quadrados. Isso é um indicador de qualidade de vida. Pois é, o ano passado, o ano retrasado, 2022, foram 552 mil metros, ano passado 729 mil metros quadrados de imóveis aprovados, mostrando aí realmente o que a gente vê pela cidade toda, né? Muito condomínios, preciso. muito edifício, enfim. Isso não corre o risco uma hora de ter uma saturação desse, ou você acha que é uma tendência aí para Rio Preto esse crescimento imobiliário? É uma tendência. Rio Preto, por incrível que pareça, 62% dela ainda é rural. Então, a gente enxerga o tamanho da cidade, mas o tamanho da cidade frente ao município, nós ainda temos uma área rural muito grande. É claro que o próprio plano diretor, ele colocou ali áreas, né, em que essa expansão ela é vantajosa, ela é bem vista, outras áreas de restrição. Então, assim, a cidade ela ainda tem uma situação muito confortável, ainda tem aonde expandir, e essa expansão, na verdade, ela está aí só traduzindo o próprio crescimento que a cidade tem. Se a cidade não estivesse crescendo, com certeza esses empreendimentos não estariam numa velocidade tão grande como hoje. E o que é importante dizer é que não são simplesmente expansões aí sem uma organização. Existe um planejamento para que a cidade exatamente cresça aonde ela precisa crescer, onde é interessante que a cidade consiga aí atingir, né, novos níveis, novos patamares. Até um tempo atrás, a expansão era para o que a gente convencionou chamar de região norte, que é o Pinheirinho e o Céu. Depois imaginava-se que a tendência de crescimento era a região sul, mas que é uma área muito mais valorizada. Hoje dá para dizer que a região Vila Toninho ali, Schmidt, a bola da vez de expansão territorial? A cidade toda, ela é a bola da vez. A gente observa crescimentos aí em todas as regiões. Hoje, o plano diretor ele colocou ali como a região Schmidt, região HB, um cuidado a mais, porque nós temos uma quantidade muito grande de nascentes ali. Então, 1/3 das nascentes que hoje alimentam o nosso Rio Preto, a nossa represa municipal, vem daquela região. Então, é uma região que sim está crescendo, com uma atenção um pouco maior. Um índice que a gente observa muito significativo também, o que corresponde à região norte, seriam as regiões ali do Bosque, que pega toda aquela parte ali do João Paulo para cima, Solidariedade, todos aqueles loteamentos, e também ali a região Céu,
que pega toda aquela parte ali do Nova Esperança para cima, né? Nós temos ali vários empreendimentos novos saindo, várias chácaras, né? Tudo isso tem representado aí esse crescimento na cidade. Legal, gente, estamos repercutindo aqui os dados da conjuntura, parece que a gente está falando de coisas diferentes, mas é tudo de um documento só. Falar um pouquinho de educação, pincelar aqui rapidamente, que nós tivemos aí nos últimos anos um crescimento bastante significativo da rede particular, né? Saímos de 68 unidades para 79. Rede estadual teve uma diminuição, mas você me falava que talvez uma adequação, saímos de 39 para 36 escolas estaduais, mas como você disse, é apenas o dado que vem do Estado, não se busca o motivo aí. Temos hoje em Rio Preto número de alunos somando rede estadual e rede particular, sem contar o municipal, pouquinho menos, 50 mil alunos, 49.966, e na rede municipal quase 20 mil, 18.500 aí. Algum comentário aí, William, sobre a questão educacional? Acho que é mais um registro mesmo. Isso. Temos aqui também, bom, enfim, por região, enfim, tem muito dado aqui, a média de alunos por classe, educação especial, o número de cada deficiência aí dos alunos por região aqui, a maior região, Pinheirinho, né, 7.148 alunos. Isso. Queria que você falasse, que é o assunto da vez agora, o anúncio de mais um campus de universidade aqui em Rio Preto, que é a Universidade Federal, que foi anunciada aí pelo governo federal. Já sabe em que região que essa unidade vai ser implantada, ou foi só um anúncio aí que vai ter e agora vai para as tratativas? Na verdade, a gente ainda não sabe em que região ela vai ficar. Até onde a gente conseguiu apurar, essa era talvez ali no Instituto Federal, talvez, né? Pode ser, né? A gente observa que realmente aquela região tem uma demanda muito grande. Rio Preto ele tem vivenciado aí também um boom, né, no ensino universitário nos últimos anos. Então, além das faculdades públicas que nós temos hoje, a participação também das faculdades e universidades privadas tem um potencial muito grande aí, principalmente na produção de conhecimento. Número de pesquisas, né, o número de bolsas de iniciação científica que são oferecidas, que são conseguidas aí pelos alunos, pelos pesquisadores. Isso faz com que a cidade também esteja aí no mapa, né, desse potencial de educação. Talvez, claro que pelo próprio crescimento, né, populacional que a cidade experimenta, mas também pela influência geográfica que Rio Preto tem. Por mais que Rio Preto seja aí a capital da região metropolitana, com 37 municípios, a gente percebe que as pessoas que utilizam Rio Preto vai muito além disso, né? Nós temos aí pessoas que vêm do Triângulo Mineiro, do Mato Grosso do Sul. Então, a área de influência de Rio Preto, talvez ela seja uma das maiores do estado, quando a gente fala aí de cidades, né, de porte grande. E isso faz com que todos os setores, e aí principalmente o educacional, tenham o reflexo, né, dessa importância e dessa demanda, desse consumo. Bom, só para ter uma ideia, o último dado aqui de matrícula em cursos de graduação, curso superior, entre a pública e as públicas e as privadas, quase 30 mil pessoas aí no último dado disponível aqui, maioria esmagadora, 18 a 24 anos, quase 17 mil pessoas, né? Muita gente. Muita gente fora, muita como gente. você disse, né? Isso. É um dado que não tem aí, mas que a gente pode observar. Se você transitar aí próximo das universidades, né, no horário de aula ali, a quantidade de ônibus, né, que eu moro vem ali de perto fora. da Lago ali, em Filadélfia. Exatamente. Eu moro perto da Unip também. Assim, é impressionante. Realmente é um dado até a ser quantificado pela conjuntura para que a gente tenha mais esse parâmetro. Mas Rio Preto ela acaba atraindo realmente muita gente. E é um público que não entra na população oficial, né? Porque viaja, só vem para estudar e depois futuramente pode acabar
fixando residência Isso. aqui. Até por isso que seguramente muita gente diz que Rio Preto já tem uma população flutuante acima dos 500 mil, projetado aí para daqui a uns anos oficialmente, né? Esse é um número que ele não é calculado, mas pelos indicativos de trânsito, de consumo, a gente entende aí que aproximadamente 100 mil pessoas a mais estão na cidade nesse momento. Então, se a gente fosse agora fechar aí as porteiras de Rio Preto e contar, nós com certeza teríamos aí aproximadamente 600 mil pessoas aqui nesse momento. Que é não só quem trabalha, mas como a gente disse, quem vem estudar, passear, consumir, Exato. enfim. Ô William, quero repercutir aqui um outro dado que me chamou a atenção em 4, 5, 6 anos, 5 anos, nós dobramos o número de famílias atendidas pelo Bolsa Família. Isso é consequência do quê? Pandemia, empobrecimento da população. Dezembro de 18, nós tínhamos 10.600 famílias. Dezembro de 23, 21 mil famílias. É isso mesmo. O Bolsa Família é um programa de acesso à renda do governo federal, que ele atende aí, claro que são vários fatores, né, que vão colocar a família para ser beneficiária do Bolsa, mas basicamente a situação de pobreza, né, que antes era tratado pelo Ministério do Desenvolvimento Social como a extrema pobreza. E aí a pandemia fez com que Rio Preto tivesse um salto na quantidade de famílias em situação de extrema pobreza. Nós sempre tivemos ali um índice próximo de 10, 11 mil famílias durante a pandemia, e após a pandemia, esse número ele ainda demonstrou aí um crescimento muito substancial, e aí o benefício ele acompanhou, né, para fazer com que essas famílias pudessem ter ali uma condição, pelo menos, de vulnerabilidade de renda atendida dentro do programa. Nesse momento, o que a gente observa é que o número ele está voltando a uma situação, claro que ainda muito longe da que a gente observava até 2020, mas ele está tendo uma ligeira queda. Isso indica exatamente a própria recuperação, né, da economia, a própria volta aí às condições de emprego e renda dessas famílias que eventualmente tenham ficado aí descobertas nesse período. Porque as ondas da pandemia, elas não foram coincidentes. Nós tivemos, sim, a crise sanitária, a onda sanitária, depois a onda econômica e aí, por último, a onda social. Então, essa, por assim dizer, seria aí a última onda e a que mais persistiu por um tempo considerável. Por isso que a gente ainda observa esse número bem maior do que o anterior. Muito bom. Quero repercutir um outro dado aqui que reflete o que a gente falou ali atrás na atividade econômica, que é a questão dos serviços serem o carro-chefe aí da economia riopretense, se não o carro-chefe, o principal, né? Só para ter uma ideia, o número de médicos em Rio Preto é de 5,4 a cada 1.000 habitantes, sendo que a média no estado de São Paulo é de 3,27, o mesmo para enfermeiros, Rio Preto 3,67, para uma média de 1,94, que prova a nossa vocação aí para a saúde, né? Exato. Rio Preto tem um contingente muito grande de profissionais, de centros médicos, clínicas, que fazem com que a cidade seja realmente aí um dos grandes polos, né, de serviços e medicina. Aí tem muito dado aqui, número de consultas, enfim, é muita informação aqui. Então eu recomendo, quem tiver interesse, estudantes aí, enfim, por curiosidade aqui é muito legal você ficar olhando aqui, número de mortes infantis, também estamos abaixo da média estadual, né? Rio Preto é uma das cidades do Brasil com o menor índice de mortalidade infantil. 9,68 a cada 1.000 vivos. Isso foi inclusive reconhecido pela Fundação Abrinq recentemente. Então, Rio Preto consegue aí, pela atenção básica, né, fazer com que a cidade seja um destaque. E aí a própria conjuntura, Alexandre, você folheando aí, você está percebendo, ela não é um documento, por assim dizer, ela não é um livro que a gente pega do começo e lê. Ele é um repositório, realmente ele é um local em que, se eu precisar de alguma informação, eu busco, com certeza alguma coisa eu vou achar.
Então, isso faz com que realmente aí a quantidade, né, de indicadores, a quantidade de tabelas, ela seja muito grande. Nem sempre aí uma ligada à outra. Sim. Mas é realmente a forma com que a Secretaria de Planejamento, a própria Prefeitura, né, e lembrar que esse documento ele é feito em parceria com a CIRP, que talvez seja aí uma das maiores consumidoras das informações aqui, exatamente por dar perspectivas para que o comércio, para que os serviços, né, para que a economia local se desenvolva, ela acaba sendo essa grande fonte de consulta. Ela acaba sendo esse grande repositório para que eu consiga buscar ali o que eu preciso naquele momento. E acho que pode ser muito legal também para as escolas, né? Pegar dados ali, pensar dados e partir para trabalhos, enfim, pedagógicos em cima disso, ou pedir, vamos pesquisar qual é a área que mais... Enfim, aí fica com os professores, é uma ideia aqui, exato. Né? Nós temos aliás, já deve até ser utilizado. Sim, né? A gente encaminha, né, todo ano algumas edições para as escolas, e uma das ideias é que a gente também consiga fazer aí uma espécie de curso, uma capacitação de como utilizar a conjuntura, né? Como consumir as informações que eu tenho aqui, para que realmente ela possa ser utilizada no dia a dia, para que ela seja um instrumento de pesquisa, de organização, mas também de planejamento das minhas ações. Um outro dado aqui que chamou, a gente está na parte social, saúde social aqui, e uma questão que chamou a atenção aqui foi o crescimento, também dobrou aí em 4, 5 anos, violência doméstica contra a mulher, né? A gente saiu de 58 casos por 10 mil habitantes em 2018 para 108 em 2023, número que chegou a 177 em 2022, aí no auge da pandemia, né? Esse é um dado que vale a pena registrar, que não propriamente dito os casos de violência aumentaram, mas o registro das informações. Né? Então, as notificações obrigatórias, né? A própria atuação da Secretaria da Mulher, da Delegacia da Mulher, está fazendo com que a cidade consiga enxergar melhor essa informação e aí, por consequência, lidar, né, e adotar práticas aí para que esse número que subiu aqui por ser conhecido, ele caia exatamente por estar disponível aqui. E outros dados aqui de saúde, interessante, o número de médicos aqui, como eu disse, nós temos 3.179 médicos na cidade, e a maiores especialidades aqui me parece que é cardiologia, com 277, aí temos cirurgia geral, 257, ginecologia, 228, mas tem aqui o dado de todos os médicos. Rede hospitalar, um crescimento também do número de leitos. 2018 a gente tinha 1.850, 2.169 em 2023. Leito SUS cresceu também de 871 para 1.050. Enfim, mostrando aí que... E a saúde é uma demanda sem fim, né? Como diz, é um saco sem fundo, porque o que criar, o que tiver, sempre vai estar sobrecarregado. Né? Quanto mais qualidade, esse acaba sendo aí um ponto de penalização, porque realmente a saúde de Rio Preto ela tem muita qualidade. Tanto a pública quanto a particular. Isso faz com que diversos usuários busquem realmente Rio Preto por esse motivo, né? Então, o que faz com que realmente sempre esteja aí com bastante gente acessando esse serviço. Legal. Falar um pouquinho de economia, mudando aqui, William, número de instituições financeiras, isso é uma tendência, a gente vem vendo queda, né? Em 2015 a gente tinha 86 agências bancárias e o último dado aqui, que é de 2021, 62, e esse número hoje deve ser menor ainda que a gente tem visto aí. É uma própria adaptação do mercado, né? Que agora ele está muito mais digital do que físico, então é uma tendência realmente que as pessoas consigam acessar cada vez mais ali os serviços bancários da sua casa, pelo aplicativo, pelo celular, pelo tablet, o que antes, né, demandava ali uma ida física até a agência. Então, na verdade, acaba sendo uma tendência não só, né, da cidade de Rio Preto, mas nacional e mundial. Aí nós temos aqui a balança comercial. O ano passado a gente importou muito mais do que exportou, né? É meio óbvio, 45 milhões de reais de exportação, 173 milhões de importação. Essa balança não é prejudicial para
para a saúde do município, saúde financeira, ou é Não. É uma tendência realmente, não é novidade. Rio Preto, pelo seu próprio potencial, ele acaba consumindo muito mais, né, do que ele produz e exporta. Até porque a característica industrial, ela não é tão predominante em Rio Preto como a gente tem, por exemplo, cidades que são ali totalmente industriais, né? Então isso faz com que realmente seja um cenário mais conhecido e totalmente controlado. Nós temos o PIB aqui, mas o último dado é de 2021, um PIB per capita aí de R$44 mil, deve ser um pouco maior hoje. Isso. Por que esse é 2021, esse último dado? O PIB ele é apurado pelo IBGE a cada 2 anos. Então, a próxima divulgação ele vai trazer exatamente 22 e 23. O interessante desse dado de 21 mostra a forma com que a cidade conseguiu sair da crise econômica da pandemia. Então, a própria formulação do Comitê de Retomada Econômica no final de 2020, ele agregou ali diversos parceiros, né, e diversas ações e deu capilaridade para que o município conseguisse produzir, conseguisse retomar a situação anterior. Então, nós temos aí um PIB hoje geral no município, o dado identificado aí de quase 21 bilhões de reais. E hoje, né, o dado 2024, provavelmente ele é maior, porque a gente tem, inclusive, o potencial de consumo, que é apurado também, que é trazido pela conjuntura, que hoje ele está em aproximadamente 25 bilhões. Então, além do nosso PIB hoje, né, a gente tem essa estimativa aí de que ele já aumentou, ele mostra que a cidade ainda tem potencial para crescer. Sem considerar, por exemplo, aí, novos habitantes, novos serviços. Hoje, a cidade ela tem condições de produzir mais para atender ela mesma. O Rio Pretense ele consome mais do que hoje nós estamos produzindo. Pois é, e um PIB já maior do que pré-pandemia, né? Que R$40 mil PIB per capita, nós estamos em 44 e de 18,7 bilhão para 20,9. Aí tem muito dado aqui, enfim, o consumo per capita por ano do Rio Pretense, R$53 mil, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Mais que o PIB. Mais que o PIB. Isso mostra exatamente essa diferença. Então, Rio Preto, hoje, sem alterar condições nenhuma, eu tenho condições de fazer com que os meus serviços, com que a minha indústria consiga expandir para atender exatamente aquilo que a própria sociedade rio-pretense consome. Eu tenho essa margem aí para poder crescer tranquilamente. Muito bom. Aí nós temos aqui a situação agropecuária, mas não dá para a gente ir repercutindo tudo aqui. Quero aproveitar para a gente falar um pouquinho dos distritos. Tem também aqui os distritos, mini distritos, que eu acho que é um dos fatores que leva aí a essa economia pujante, né? Com certeza. Aí nós temos aqui, distrito por distrito, a área, o número de lotes, o número de empresas instaladas e o número de empregos. Só no Valdemar de Oliveira Verde, 178 empresas, 6.230 empregos diretos. No total, aí, os distritos, 11.842 empregos e os mini-distritos, mais 5.200 empregos. Exatamente. É uma grande fonte. O programa de distritos e mini-distritos, ele é gerenciado pela Secretaria de Planejamento. Ele começou lá na década de 70, como exatamente um fator de desenvolvimento da cidade. Então, desde aquela época, quando eu ia, por exemplo, planejar um bairro novo, já se colocava também ali um distrito ou um mini-distrito, para que eu criasse ali ilhas de desenvolvimento, comunidades de desenvolvimento, né? Então, a pessoa poderia trabalhar, poderia consumir, poderia comprar ali, eventualmente, produtos que fossem produzidos naquele local. E isso teve um papel muito significativo nessa história de crescimento da cidade. Então, hoje, se a gente for somar aí todas as empresas que foram beneficiadas, né, por esse programa municipal, por essa política pública de desenvolvimento municipal, nós temos aí mais de 1.200 empresas. Então, a quantidade de recursos, a quantidade de materiais, de serviços, de empregos que foram gerados ao longo dos anos
ela é incalculável. Isso realmente fez parte e faz parte dessa esteira de desenvolvimento que a gente observa. E aí nós temos hoje o Parque Tecnológico como sendo o elo mais recente dessa cadeia. Então, os distritos e mini-distritos são indústrias de base, né, e hoje o Parque Tecnológico de base tecnológica, e fazem parte aí desse mesmo ecossistema, dessa mesma organização. Né? De modo que a cidade ela fosse conseguindo evoluir e as empresas que estão desenvolvendo, a manufatura que está sendo colocada ali, ela pudesse atender também essa nova onda de tecnologia, para que a tecnologia esteja à disposição da população e possa melhorar a qualidade de vida. E vários empregos aqui, pelo menos o Distrito Tecnológico engloba todos os centros incubadores ou é à parte? Ele é à parte. Hoje o Parque Tecnológico ele é formado por 2 incubadoras, um centro empresarial e o distrito. Então a ideia é que hoje essa política pública ela consiga aí, acolher desde um jovem que está acabando de sair ali da sua universidade ou do seu ensino técnico, que tem uma ideia, né, não tem ali condições, não tem musculatura para conseguir colocar essa ideia sozinho no mercado, ele vai poder entrar no Parque Tecnológico, ele vai se graduando, ele vai ganhando aí maturação e musculatura, até com que ele consiga adquirir um terreno lá no Distrito Tecnológico. Então, na verdade, ele é um dos únicos parques tecnológicos do Brasil que faz essa cobertura de ponta a ponta. Desde ali do jovem com sonho até o grande empresário que conseguiu fazer com que esse produto fosse colocado no mercado. E os números aqui são grandes, né? Só o Centro Empresarial Carina Bolsoni, o ano passado, 12 empresas com faturamento de 43 milhões de reais, é isso mesmo? Exatamente, 43 milhões de reais, é isso mesmo. Só um, né? Aí fora o outro, o Centro Incubador Carina Bolsoni, 18 milhões em 21 empresas. O professor Rui Desani, 1 milhão de reais aí com 10 empresas, e fora os empregos no Distrito Tecnológico. Muito bom. Vamos avançar aqui para o turismo, porque desde março desse ano, Rio Preto é uma cidade, um município de interesse turístico. Aí nós temos um mapeamento aqui, 28, enfim, locais de hospedagem, isso, estabelecimentos, hotéis, né? É isso mesmo, hotéis. Só isso? 28? 28. Mas aí, se você observar o número de leitos, ele quase chega a 4 mil leitos. 4 mil leitos, aí temos 1.827 bares e restaurantes, 43 espaços para eventos de todos os portes, 4 bilhões e 700 milhões de ISS arrecadado com turismo, 19 mil empregos direto. É um setor aí para prestar atenção, né? É um setor que hoje ele é muito aquecido pelo turismo de negócios. Então, boa parte aí dessas pessoas que vieram a Rio Preto vieram para negócios, para feiras, né? 38% é motivo trabalho. Exatamente. Então, o perfil de consumo hoje, né, dessa pessoa que vem ao turismo de Rio Preto, ele veio para participar de uma feira, para fechar algum negócio. Então, ele fica aqui, na média, 1 a 2 dias. Mas a cidade tem se despontado aí tanto no turismo rural quanto no turismo da fé. Então tem sido criados aí essas novas rotas, esses novos mecanismos para que essa cultura também que a gente tem aqui em Rio Preto, essa cultura aí dessa mescla da cidade grande com o caipira, com os nossos distritos, isso possa ser melhor explorado, porque realmente tem aí muita coisa bonita, muita coisa excepcional que as pessoas precisam conhecer, precisam visitar Rio Preto para poder ter essa experiência. E aí os principais eventos aqui que mescla lazer com negócio, né, que é o Oba Festival, que consta aqui, que é o que acho que é o que rendeu o maior ticket aí esse ano, R$ 1.400 por dia aí durante o evento. Aí temos a Aquishow, que é tanto um lazer ali, mas mais um negócio, né? O FIT agora, que vai acontecer, a Expo Rio Preto. E o Natal Luz. Tem aí, tá tendo rodeio agora aí também. Exato. Que tá acontecendo, que também atrai bastante gente. Né? E tanto a Aquishow quanto o Oba vieram para Rio Preto, não eram originários de Rio Preto, mas vieram para Rio Preto exatamente por esse potencial e por essa infraestrutura que a cidade oferece. E o Aquishow, um ticket médio aí de R$ 670
por participante. Só para registrar, em 2023, Rio Preto teve 81 mil admissões de emprego formal, 76 mil desligamentos, com um saldo positivo de 4.300 empregos gerados. Que foi, inclusive, um dos maiores também do estado de São Paulo. O principal empregador aí é a construção civil, a indústria. E depois, em terceiro lugar, o serviço. É que o serviço já é um consolidado, né? Não é um setor que está crescendo. Exato. Como construção e indústria. Temos o balcão de emprego aqui também com dados, mas precisamos avançar, falar do orçamento de Rio Preto, receita 3 bilhões de reais o ano passado. Tivemos um pequeno déficit, né, William? 2 bilhões 948 arrecadado, 2.977 gasto. Tem o que é a explicação aí desse? Na verdade, o orçamento faz parte, exatamente, né? A cidade ela tem aí despesas fixas já programadas, e aí, ano a ano, é feito realmente essa observação, né, da nossa capacidade de investimento. A cidade aí tem experimentado diversas obras, né, em muitos setores. Então, tudo isso faz com que existam essas pequenas alterações, mas totalmente controlado, totalmente previsível. Aí as principais fontes de arrecadação é o IPTU, ISS e FPM, né? IPTU 268 milhões o ano passado, ISS 327, o FPM 112, isso receita própria, né? Receita própria, isso mesmo. Receita própria, daí nós temos ICMS também, 349 milhões o ano passado, o Fundeb, enfim, SUS e tudo mais, IPVA estadual. Rio Preto, ela se não me falha a memória, a 27ª cidade do Brasil no ranking de independência fiscal. Então, nós estamos aí à frente, inclusive, de algumas capitais, com que faz com que a cidade ela consiga manter os seus serviços de forma local, pela arrecadação própria, né, em comparação aí com as outras fontes de recursos, quanto a estadual e a federal. Então, Rio Preto tem uma arrecadação muito boa e consegue empregar esse recurso de maneira muito bem planejada. Muito bom. Temos aqui o transporte, quero destacar o sistema aeroviário. Nós, no ano passado, tivemos 735 mil embarques e desembarques no aeroporto. Já está mais que público aí que o aeroporto de Rio Preto é o segundo com maior movimentação no estado de São Paulo, no interior, né? Atrás só de Viracopos. Atrás de Viracopos. Esse é um dado que refletiu aí o final da pandemia. Realmente, várias viagens que foram reagendadas e a própria motivação, o próprio potencial das famílias, né, de consumirem também a viagem, e essa posição regional que Rio Preto tem. Nós temos aí diversas pessoas dos municípios vizinhos que vêm realmente para cá como um hub de conexão aí com as outras partes do Brasil. Estamos hoje com 431 mil veículos, pouco mais, né? 431.209 veículos, quase um carro, enfim, um carro, moto, tudo, engloba tudo, caminhonete, enfim, quase um por habitante, quase um por habitante. Frotas, né? É uma das maiores frotas do estado de São Paulo, mas se a gente observar na prática, isso não é um dado que alarma tanto, porque tirando ali pequenos horários de picos, a gente raramente vê congestionamentos em Rio Preto, né? Então mostra que realmente, talvez pelo potencial de consumo, pelo poder aquisitivo, o Rio Pretense ele tem aí uma quantidade maior de veículos do que outras cidades. Mas o planejamento urbano, a nossa organização, ela consegue atender esse número, ela consegue acompanhar essa evolução. Alguns pontos de estrangulamento em alguns horários de pico ali, acesso à Zona Norte, lá ali nos viadutos, um pouco ali para a região leste, ali São Diocleciano. Mas rapidamente... Muito rapidamente. O próprio anel viário, ele trouxe uma mobilidade muito significativa, né? Ele revolucionou aí a cidade, conectando praticamente todos os bairros. As 10 regiões estão conectadas pelo anel viário. E aí a gente observa, ao longo desses anos, várias obras de mobilidade para exatamente eliminar esses gargalos, né?
esses pontos ali de estrangulamento que antes impactavam bastante o trânsito. E acho que um dos principais gargalos, se não o principal hoje, mas que não é de questão municipal, é estadual, é a tardezinha indo para Mirassol ali, o que prova também o número de pessoas que vêm daquela região para trabalhar aqui, na hora de ir embora, sofre aí. O Estado já se comprometeu, diz que vai ter a terceira faixa. Isso, nós tivemos aí, né? Tivemos um anúncio recente, né, da concessionária que administra o trecho, exatamente nessa visão aí de integração Rio Preto-Mirassol. Então, além da terceira faixa, uma faixa adicional também na própria via, na própria pista, para que a conexão aí entre essas duas cidades ela possa ser feita com mais qualidade, com menos tempo e sem o congestionamento que hoje a gente observa ali do 444 até mais próximo ali de Mirassol. Vai passar alguns dados aqui, só para registro: atendimento de água 100% Rio Preto, esgoto 100%, enfim, captação aqui, hoje nós 19% de água captada no Rio Preto, 59% Sistema Bauru, 22% Guarani. É isso, temos hoje 183.800 ligações de água, com mais de 2 mil quilômetros de rede. É isso, o superintendente esteve aqui recente, falou bastante disso. Falou um pouquinho de violência, tivemos um crescimento nos últimos anos aí de homicídios, né? Saímos de 28 em 2016 para 43 o ano passado. Enfim, mas aí é questão policial. E para finalizar aqui, cultura, os equipamentos tal que nós temos disponíveis, os principais eventos realizados: aniversário da cidade, Folia de Reis em Conde Bandeira, exposições, o FIT, Janeiro Brasileiro da Comédia, o programa Nelson Seixas, Festival de MPB, enfim, várias coisas aí todos os equipamentos aqui, auditórios e tudo mais, teatros. Estamos bem na cultura também. Bem na cultura. A gente percebe, passando por todas as informações, né, Alexandre, que Rio Preto está bem em praticamente tudo, né? São vários indicadores aí, várias áreas em que a gente se destaca e consegue oferecer muito para a população. Então, Rio Preto é uma cidade plural, uma cidade democrática, né, com uma representação popular muito forte, muito ligada aí ao que o poder público, ao que a sociedade como um todo oferece, e isso se reflete nos números, né? Isso traz aí nesse compilado nosso o quanto Rio Preto tem conseguido se manter aí como uma das cidades mais desenvolvidas, né, e com maior qualidade de vida. Legal, William. Vamos torcer para que continue avançando, melhorando sempre aí, principalmente questão social que a gente viu que é muito grave aí, mais de 20 mil famílias dependendo do Bolsa Família, enfim, problema algumas questões aí que... Mas a tendência é melhorar, né? A tendência é melhorar. A gente sempre costuma dizer que as coisas não acontecem por acaso e por sorte. Rio Preto ela tem essa posição de destaque exatamente por planejar, por adotar as ações corretas de maneira organizada, de maneira coordenada, e a gente consegue ver o reflexo desse planejamento, dessa organização, exatamente aqui na conjuntura, exatamente nesses números. Então, a própria sinalização, a própria indicação desses números é um norte para que a gente consiga avançar nesse planejamento, né, e expandir cada vez mais esses serviços, essas ofertas que a gente tem de qualidade. Legal, gente. Conversei com o secretário de Planejamento, William Mack, que é servidor também, concursado aqui da Prefeitura desde 2010 já, né? 2010, exato. Isso aí, vamos para 14 anos aí de Prefeitura. Anos. Parabéns pelo trabalho aí. Torcer sempre para Rio Preto avançar e melhorar ainda mais. Falamos da conjuntura 2024. Se você quiser acessar a conjuntura, pode imprimir. Se alguém quiser o físico, ainda tem disponível em algum... Tem, uma lá escola, enfim, uma empresa. A gente faz um encaminhamento aí para os principais parceiros, para as escolas. Se alguém precisar também, nós temos uma quantidade, não é uma quantidade muito grande, mas uma quantidade que pode ser fornecida na própria Secretaria de Planejamento. Até pela sustentabilidade, né? Ficar imprimindo papel aí. A gente realmente usa o físico
físico, né, para realmente entregar, para fazer um ato mais simbólico. A maioria da quantidade aí de acessos, downloads, são feitos realmente no site, mas nós temos sim para poder fornecer e colocar à disposição. Mas está aí o site na tela, riopreto.sp.gov.br/secretarias/planejamento, e aí tem um linkzinho ali, informações, aí tem um monte de item ali. Aí você vai lá na conjuntura econômica ou põe no busca lá, facinho achar. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã, mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube e no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, de entrevista, de reportagem. O nosso WhatsApp está aí e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto. Valeu!